Bia vai perder tudo e surtar de ódio, depois de tentar sabotar Beatriz para roubar seu brilho na novela. Ela vai ser pega no flagra, destruindo o texto da rival. Sérgio não vai perdoar a traição e toma uma decisão implacável. Bia está expulsa do elenco. Nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, desesperada, Bia tenta se justificar, implora por uma segunda chance e até apela para Onofre, mas ninguém cede. Tomada pela fúria, ela tem um verdadeiro surto, grita, joga objetos no chão e jura vingança, mas nada muda seu destino. Bia sai do estúdio humilhada, enquanto Beatriz segue brilhando. Tudo deverá acontecer logo após o clima no set de ensaio da novela estar intenso. Beatriz se entrega completamente às cenas, absorvendo cada palavra do roteiro e transmitindo toda a emoção necessária. Seus gestos, seu olhar, sua voz, tudo sai impecável. A equipe assiste em silêncio, impressionada. Enquanto isso, Bia observa tudo de longe, seu olhar carregado de frustração. Ela cruza os braços e bate o pé no chão, inconformada com a atenção que Beatriz recebe. Durante sua vez de ensaiar, ela tenta dar tudo de si, exagerando nos gestos e nas expressões para tentar se sobressair, mas o resultado não sai como ela esperava. As cenas de sua personagem são bem menores e, por mais que tente, não consegue brilhar como Beatriz. Quando a cena termina, ela se vira para Sérgio, irritada, e desabafa, emburrada. Isso é um absurdo! Eu quase não tenho cena nenhuma nessa novela. Sérgio, que estava revendo algumas anotações, levanta o olhar para ela e suspira, sem paciência. Bia, você tem as cenas que a sua personagem exige. Bia cruza os braços e argumenta indignada. Ah, claro, porque na cabeça de vocês, a Beatriz tem que brilhar e eu tenho que ficar apagada. Sérgio sorri de canto, olha para Onofre e então comenta debochado. Eu vou ter que lidar com isso mesmo? Onofre dá um pequeno sorriso e dá de ombros enquanto fala. Faz parte. Bia fica ainda mais furiosa com a indiferença dos dois e então retruca, batendo o pé. Eu sou ótima em tudo que faço. O problema é que vocês não sabem reconhecer uma boa interpretação quando vem. Sérgio solta uma risada baixa e responde sem rodeios. Você ainda não é uma boa atriz, Bia. Precisa se dedicar mais, só isso. A afirmação atinge Bia em cheio. Seus olhos se arregalam e sua boca se abre em choque e fala. O quê? Ela leva alguns segundos para processar o que acabou de ouvir e então, com os olhos faiscando de raiva, afirma com convicção. Você ainda vai engolir essas palavras, Sérgio. Eu vou provar que sou uma excelente atriz. Beatriz, que assistia a cena com um sorriso divertido, aproveita a deixa e provoca, cruzando os braços. Bom, para isso, você vai ter que se esforçar muito e parar de achar que nasceu pronta. Bia vira para ela na mesma hora, furiosa. Olha aqui, Beatriz. Beatriz levanta a sobrancelha, desafiadora. As duas trocam olhares intensos e a tensão cresce rapidamente. O ambiente fica carregado e em poucos segundos a discussão explode. Bia avança, Beatriz rebate e as duas começam um bate-boca intenso ali mesmo no estúdio. A equipe observa, alguns tentando segurar o riso, outros já exaustos da rivalidade entre as duas. Sérgio, sem paciência, ergue a mão e ordena em um tom firme. Chega! A voz dele ecoa pelo estúdio e as duas se calam na hora. Ele as encara com um olhar severo e então afirma. Se vocês querem brigar, façam isso fora daqui. Aqui dentro vocês são profissionais. Bia encara Beatriz com ódio e Beatriz sorri vitoriosa, satisfeita por tê-la provocado. A tensão ainda paira no ar, mas Sérgio já se vira e continua com seu trabalho,
como se aquilo fosse apenas mais um dia comum, porque no fundo, ele já sabia. A rivalidade entre as duas ainda ia dar muito trabalho. Logo depois, no camarim do estúdio, Beatriz está sentada em frente ao espelho, ainda irritada com os últimos acontecimentos. Ela cruza os braços, suspira e então desabafa com Glorinha, que está ao seu lado ajustando o figurino. Eu não tô gostando nem um pouco de fazer essa novela. Só de saber que vou ter que aturar a Bia no elenco já me dá nos nervos. Glorinha solta uma risada curta antes de responder. Ah, Beatriz, para com isso. Você tem que focar na novela, não na Bia. Beatriz franze a testa e rebate, emburrada, como se fosse fácil. Glorinha cruza os braços e afirma com um sorriso encorajador. Fácil não é, mas você tem que pensar no que realmente importa. Quando essa novela estrear, você vai abafar a banca. Beatriz suspira e admite com um tom ansioso. Eu tô nervosa com essa estreia. Glorinha afirma confiante. Você vai arrasar, Beatriz. Confia em você. Beatriz força um sorriso, sentindo-se um pouco melhor com as palavras da amiga. Enquanto isso, na mansão dos Alencar, Bia chega em casa furiosa. Seu rosto está vermelho, seus olhos faiscando de raiva. Ela caminha diretamente para a cozinha, sem nem se importar em cumprimentar ninguém. E num impulso de fúria, agarra o primeiro copo que vê sobre a mesa e o arremessa contra a parede. O vidro se estilhaça, espalhando-se pelo chão. Mas isso não é suficiente para aliviar sua frustração. Ela agarra outro copo e joga, depois mais um e mais um. Os estilhaços se espalham pelo chão. O som dos vidros quebrando ecoa pela casa, até que Maristela surge na porta, alarmada. Ela franze a testa e pergunta, séria: mas o que é isso, Bia? O que está acontecendo aqui? Bia vira para a avó, respirando pesadamente, seu corpo inteiro tremendo de raiva. Ela então explode, sem conseguir se controlar, e grita: eu não aguento mais ver aquela coisinha se dando bem em tudo, enquanto eu fico apenas com os restos. Maristela suspira, cruzando os braços e observando a neta com um olhar crítico. Bia continua seu desabafo, sua voz carregada de rancor. Hoje eu fui obrigada a ouvir que eu não sou boa atriz, enquanto a coisinha lá é a melhor de todas. Maristela revira os olhos e responde, impaciente: e por que você não usa isso como combustível para se superar, ao invés de ter chiliques desnecessários? Bia arregala os olhos, sua respiração ainda acelerada. E então, num súbito estalo, sua expressão muda. O brilho em seus olhos se transforma de raiva em algo diferente. Determinação. Um sorriso malicioso começa a se formar em seus lábios. Ela encara a avó com intensidade e afirma cheia de confiança: vó, você acabou de me dar uma ideia genial. Maristela franze a testa desconfiada e pergunta: que ideia, Bia? Bia sorri ainda mais, sentindo o fogo da vingança se acender dentro dela. Já sei exatamente o que eu vou fazer. Maristela encara a neta por alguns segundos, tentando decifrar sua mente. Mas uma coisa era certa: se Bia estava planejando algo, Beatriz que se cuidasse. No dia seguinte, o estúdio da novela ainda está vazio quando Bia chega mais cedo do que o habitual. Ela caminha com passos determinados, seu olhar carregado de malícia. Seu plano está claro em sua mente, e agora era só colocá-lo em prática. Ela se aproxima do camarim de Beatriz, onde a rival costuma deixar seus pertences, e começa a vasculhar suas coisas. Depois de alguns segundos, ela encontra o que procura: o roteiro da cena que Beatriz deveria ensaiar naquele dia. Bia sorri vitoriosa ao segurar os papéis. Ela murmura para si mesma, cheia de veneno na voz: se a coisinha não tiver tempo suficiente para decorar as falas, vai ser um vexame total. E aí todo mundo vai ver que ela é uma amadora. Ela rasga os textos sem piedade
pedaço por pedaço, espalhando os papéis picados pelo chão. Mas antes que pudesse terminar, escuta passos se aproximando rapidamente. Seu coração acelera. Ela se vira e, para seu desespero, vê Sérgio e Onofre entrando no estúdio. Os dois param ao vê-la ali e Sérgio franze a testa surpreso e pergunta: Bia, o que você está fazendo aqui tão cedo? Bia pisca algumas vezes, tentando disfarçar, e responde rapidamente, forçando um sorriso nervoso: Eu só vim dar uma revisada nas minhas falas, sabe? Me preparar melhor. Onofre olha para ela com um semblante desconfiado, mas antes que pudesse falar qualquer coisa, Sérgio dá alguns passos à frente e nota os papéis rasgados no chão. Ele franze ainda mais a testa, abaixa-se e pega um dos pedaços. Seu olhar se estreita ao perceber do que se trata. Ele levanta o olhar diretamente para Bia e afirma incrédulo: Esses papéis são os textos que eu entreguei para Beatriz. Bia sente o estômago revirar, mas tenta manter a pose. Ela dá um passo para trás e solta uma risada nervosa e fala: Deve ser coincidência. Sérgio, agora mais próximo dela, a encara fixamente e questiona, sua voz carregada de desconfiança: Você está tentando sabotar a Beatriz? Bia arregala os olhos, negando rapidamente: Claro que não. Isso é só impressão sua, Sérgio. Onofre cruza os braços e solta um suspiro pesado. Sérgio, no entanto, mantém o olhar afiado. Ele já tinha lidado com Bia o suficiente para saber quando ela estava mentindo. Bia encara Sérgio, tentando desesperadamente manter a calma, mas seu coração está acelerado. Sérgio pega os pedaços rasgados dos papéis e os levanta, mostrando-os para Onofre. O investidor, que até então observava tudo em silêncio, franze a testa e visivelmente chocado. Ele então afirma indignado: Eu não acredito no que estou vendo. Bia sente o desespero tomar conta dela. Ela dá um passo à frente e tenta argumentar, sua voz trêmula: Eu agi sem pensar. Foi um momento de raiva, mas eu juro que isso não vai se repetir. Sérgio cruza os braços e solta uma risada irônica antes de rebater: Não vai se repetir mesmo, Bia, porque você está fora do elenco da novela. Bia arregala os olhos, sentindo o chão sumir debaixo dos seus pés. Ela então solta um riso nervoso, como se não acreditasse no que acabou de ouvir, e comenta: O quê? Você não pode fazer isso comigo, Sérgio? Sérgio ergue uma sobrancelha e responde: Eu sou o autor da novela. Então sim, eu posso. O tom firme dele deixa claro que sua decisão é definitiva. Bia sente um nó se formar em sua garganta. Ela se vira rapidamente para Onofre, tentando encontrar algum apoio, e implora: Onofre, por favor, você não pode deixar isso acontecer. O investidor solta um longo suspiro antes de responder, com seriedade: Bia, eu não posso compactuar com esse tipo de atitude. Eu estou investindo muito dinheiro nessa novela e tudo precisa sair perfeito. Ele então a encara e acrescenta, sem rodeios: Uma guerra entre as atrizes principais só vai desviar o foco do que realmente importa, que é o interesse pela trama. Bia sente o desespero crescer dentro de si. Ela, quase em súplica, e implora: Me dá uma segunda chance, por favor. Sérgio e Onofre trocam um olhar, mas a resposta já está dada. Sérgio então afirma, sem espaço para negociações: Você está demitida. Bia sente seu corpo tremer de ódio e humilhação. Seu rosto fica vermelho. Seus olhos se enchem de lágrimas de raiva, mas ela sabe que não pode fazer mais nada. Engolindo o choro, ela dá meia volta e sai do estúdio a passos firmes, tentando manter sua dignidade. No entanto, seu peito queima por dentro. Assim que Bia atravessa o corredor, Beatriz chega ao estúdio.
pronta para mais um dia de gravação. Ela para no meio do caminho, ao ver a rival saindo furiosa, os olhos marejados, e franze a testa, curiosa. Ela observa enquanto Bia se afasta, murmurando algo inaudível para si mesma, até que desaparece pela porta de saída. Beatriz então entra no estúdio e se aproxima de Sérgio e Onofre, sentindo que algo grande acabou de acontecer. Ela pergunta, intrigada: o que foi que aconteceu aqui? Sérgio solta um suspiro, visivelmente cansado, e então responde sem rodeios: a Bia sabotou você. Ela rasgou os seus textos para você não ter tempo de decorar. Beatriz ergue uma sobrancelha, surpresa, mas ao mesmo tempo sem se chocar tanto assim. E então comenta: sabia que essa garota ainda ia aprontar alguma. Sérgio entrega a ela um novo roteiro e afirma com um tom firme: não se preocupe, eu já estou providenciando uma atriz de verdade para substituí-la. Beatriz sorri, pegando os papéis, e comenta satisfeita: finalmente uma boa notícia. Onofre e Sérgio trocam um olhar. A tempestade Bia pode ter passado, mas eles sabiam que ainda tinha um longo caminho pela frente para garantir que essa novela fosse um sucesso. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas suas notificações.